já que a gente está crescendo tanto essa questão da violência, o que isso gera para as pessoas, assim, né? Quais problemas a gente gera? Igual eu tava vendo que tinha uma matéria sobre a hipervigilância. O que isso, né? Que A isso dá no nosso hipervigilância corpo, assim? nada mais é do que um estado de estresse crônico. O que é hipervigilância? É quando o meu cérebro detecta ameaça, né, cronicamente. Eu acabo elevando meus níveis de cortisol, de noradrenalina, de adrenalina. Esse elevado constante dessas substâncias levam a alterações de baixa de imunidade, de taxas aumentadas de ansiedade, de adoecimento por ansiedade, de depressão. Dependendo da violência, se for uma violência mais explícita, do tipo você presenciar um assalto, um homicídio, você pode ter o tal do transtorno do estresse pós-traumático. O famoso TEPT, né? TEPT, né? O famoso TEPT. Então, assim, o adoecimento é imenso e isso encurta a vida das pessoas. Quanto mais estresse você tem prolongado, e a violência traz isso, você encurta. Tem uma médica que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, Elizabeth Blackburn. Ela provou que o estresse prolongado acaba deteriorando o telômetro. O telômetro é como se fosse... Você consegue puxar uma imagem pra gente? Você consegue uma imagem do DNA e o telômetro. Como se fosse o chapeuzinho da hélice do DNA. O telômetro, a gente pode dizer que é o relógio biológico da célula. Então, quando você começa o estresse prolongado a atacar esse telômetro, você vai diminuindo o telômetro. E isso vai diminuindo a sua capacidade de vida. Diminui a longevidade. Então, pessoas submetidas a um estresse prolongado têm a sua vida diminuída, independente dos transtornos que vão ter. Os transtornos de ansiedade, o pânico, a depressão, o transtorno de ansiedade generalizada, isso tudo já está abreviando a longevidade, o tempo de vida dessas pessoas. É bem bacana isso, porque isso é um estudo da... Isso é recente? A Elizabeth Blackburn, eu acho que ganhou o Prêmio Nobel, se eu não me engano, aqui, ó. Põe Elizabeth Blackburn, Nobel, se eu não me engano, 2005, 2009. Gu, ajuda aqui. Ó, isso aqui é a hélice do DNA, não é isso? Tá? Aquilo ali vermelhinho, tá? É o telômetro. O telômetro, quanto maior o telômetro, ele é um protetor do nosso DNA. Uhum. E ele é como se fosse o relógio da célula. Então, ele dá, quanto menor, se vive menos. Quanto mais preservado o telômetro, a gente vive mais. Então, uma população brasileira como a nossa, submetida a uma violência e um estado de vigilância crônico, está no estresse crônico, nossa capacidade de vida, de longevidade, com certeza está se reduzindo. Não tenha dúvida. E tem uma outra coisa, Gabriel, muito interessante. Aí, ó, Elizabeth Blackburn. Foi Prêmio Nobel de que ano? Não, eu tô vendo aqui que, para você ter ideia, no INSS, a gente tem um total de afastamento de 21 mil pessoas por ano com TEPT. Com estresse. E aí vou te fora dizer, depressão, ansiedade. De TEPT. De TEPT. E TEPT, com certeza, se for depois de esmiuçar, ver esses 21 mil afastamentos por TEPT ligados à violência, você vai ver que tem uma importância muito grande. Entendeu? 2009. 2009. Porque, para você ter ideia, o total de afastamento por transtorno mental, né, no transtornos mentais, no caso, assim, depressão, ansiedade, bipolaridade, estresse, foi de 432 mil no último ano, de 2024. Uhum. De 432, 21 mil, arredondando assim, foi só de TEPT, ou seja, de estresse pós-traumático, ou seja, só disso mesmo. Que deve ter um nível altíssimo, elevado de violência. Ligado à violência, né? Agora, por que essa descoberta da Elizabeth Blackburn é tão importante? Porque para o cérebro não existe real e virtual. Então, quando o cérebro é submetido, quando a gente vê uma cena de violência,
a gente descarrega a noradrenalina, a adrenalina, faz todo aquele circuito, tá? Aumenta cortisol. Quando eu não estou presente, mas eu estou vendo em rede social, em televisão, aquelas cenas, quantas vezes você ligar a televisão, meia hora você vai ver em telejornal cenas só de violência. O que acontece? Teu cérebro não sabe se aquilo é real ou virtual. A mesma descarga de cortisol, de adrenalina, noradrenalina que eu vi em loco, ali na hora, eu vou ter. Só com uma intensidade menor. Porque aquela que é real me descarrega mais. Agora, se eu vejo aquilo o tempo todo, vai equivaler como se eu estivesse vendo a cena. Entendi. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando teve o atentado das Torres Gêmeas, aquela cena foi repetida infinitas vezes naqueles primeiros dias. Então, teve uma opção de gente entrando em estado de desespero, crise de ansiedade, crise de pânico, só de estar vendo aquelas cenas. Entendi. Porque para o cérebro, se você fala para mim uma história e ele é capaz de imaginar, o cérebro é uma caverna de cavidade, né? uma caverna de realidade virtual. Por isso que a gente pode usar o mesmo coisa que faz a gente adoecer, de ficar vendo cenas ruins repetidamente, para coisas boas. Por isso que eu posso fazer aquele exercício de relaxamento, me imaginando numa praia, sentindo o cheiro. E quando que você ensinou esse exercício, você lembra? No último inverso. Vamos deixar o link aqui embaixo. Isso daí? Do momento... relaxar? Do relaxar, que você fez do avião, que tava ruim. É verdade, da turbulência. Da turbulência. Exatamente. Então, a gente vai deixar aqui embaixo o link desse episódio para você também tentar fazer isso em casa, para você aprender. Porque ajuda, né? Parece que ajudou. Não, ajuda sempre, porque o cérebro vai estar sempre funcionando. A diferença é que quando você tem o conhecimento dele, você vai trocar um funcionamento que não está legal por outro que é melhor para ele. Mas então... Aí então você está dirigindo o carro, né? Mas eu acho que às vezes as pessoas elas ficam achando que isso acontece do dia pra noite. Não é igual uma academia, no caso, que é tipo depois de um tempo que você começa a ver. Com certeza. Esse conhecimento do teu funcionamento cerebral e esse direcionamento dele de pegar momentos que ele está com pensamentos ruins e jogar para um pensamento mais positivo, de pegar momentos que ele está muito estressado e dar uma zerada com a respiração que a gente ensinou, com aterramento, né, com ground, de você entrar em contato com a natureza. Se você for para qualquer frente de alguma paisagem que você gosta, seja o mar, seja uma montanha, seja uma cachoeira, e você ficar 2 horas, claro que às vezes não dá tempo, mas 20 minutos já funciona. O quanto você ficar ali de mente vazia, só olhando, é como se você desse um reset no seu cérebro e preparasse ele, descansasse ele profundamente para ele poder funcionar num outro patamar de possibilidades, de criatividade, de novas ideias. Entendi. Mas qualquer um dá para fazer isso? Porque eu fico pensando qualquer um dá para fazer isso quando você se propõe. Por isso que por isso o livro Um Tempo para Mim, né? Esse Um Tempo para Mim nada mais é do que vamos nos acostumar a tirar 10 minutinhos pra gente. A tirar 10 minutinhos para, a partir de uma frase, imaginar coisas, ver coisas positivas, coisas que você podia melhorar, ouvir a sua essência interna, ouvir o seu eu, né? Eu digo que a nossa essência interna sempre vai ter um pouquinho do nosso eu superior, sempre. E a gente tem que escutar. Se tem uma coisa que faz diferença no nosso dia a dia, é a capacidade de manter o foco e a energia para lidar com todos os desafios. E vamos combinar, quando a mente está cansada, tudo parece mais difícil, não é mesmo? A rotina intensa, os compromissos, as demandas do dia, às vezes parece que nossa mente precisa de um respiro para continuar funcionando bem. E foi pensando nisso que surgiu o Axon, um suplemento alimentar formulado com ingredientes cuidadosamente selecionados para ajudar na manutenção da função cognitiva e do metabolismo energético ao mesmo tempo. E mais, sem glúten, sem lactose e sem açúcares adicionados, ou seja, prático e fácil de incluir no seu dia a dia. Se você sente que precisa de um impulso extra para manter o ritmo sem perder o foco, Axon pode ser uma ótima opção
para complementar a sua rotina. Agora anota aí. Pod People 15. Você digita no carrinho e o desconto entra na hora. E o link também direto que está aqui na descrição desse episódio.